Agora cabe-me a mim ter o prazer de convidar o professor Murta para nos falar, mas antes disso tenho que agradecer aos nossos amigos Fernando Vaz e Tiago, e dá-me muito gosto de estar aqui, pá, porque os meus internos não são os melhores, mas foram muito bons, pá. O Fernando Correia, o Tiago Monteiro, a Sara vieram lá do serviço, como dizia o professor Falcão, e eu noto, pá, que já sou dos mais velhos aqui, o crescimento que isto tem acontecido. E também tinha que cumprimentar o Dr. Sousa Nunes, foi o homem que me ensinou a suturar a córnea há 35, por aí, não sei, anos, e pronto, é um prazer muito grande para mim estar aqui. O professor Murta vai-nos falar da ametropia pós-keratoplasia com laser. Muito obrigado. Muito obrigado. Antes de mais, outra vez, agradecer ao Tiago e ao Dr. Fernando Vaz. Eu vou falar sobre laser. Em relação, portanto, muitas vezes temos transplantes completamente transparentes, mas o problema é que temos altos astigmatismos, quer regulares, quer irregulares, miopias, anisometropias acentuadas, e tem de haver alguma maneira de as corrigir. E aquilo que me propuseram foi precisamente falar de uma delas, que é precisamente com o laser, com dois tipos de laser, como vamos ver. Por um lado, ou o excimer laser, o PRK ou o LASIK, ou com o femtosegundo, quer com os lasers convencionais de femtosegundo para a córnea, quer com o fentofaco, que nos permite também fazer isso. Portanto, quer com incisões relaxantes, com suturas compressivas ou reseções em cunha. Em termos de quando é que devemos pensar numa correção deste tipo, portanto, quando existe estabilidade refrativa, quando o erro está estável, saber, evidentemente, quais são os limites do laser, portanto, e não ir além dos limites estabelecidos, ter uma paquimetria como deve ser, e em relação à contagem de células endoteliais é questionável. Em relação à estabilidade, existem diversos trabalhos a mostrar quando é que deve fazer, portanto, entre o laser, portanto, entre o transplante e a cirurgia laser, mais 12 meses, mais 18 meses, mais 2 anos. Eu corroboro um pouco com a opinião do Luís, em relação quando fala do DALC. Eu já vi transplantes abrirem completamente ao fim de 18 meses em que tiramos a sutura. Quando tiramos os pontos, e aqui tinha uma catarata para resolver a catarata de um transplante, de um keratocone, e, efetivamente, ao fim de 18 meses eles abriram. Portanto, o DALC tem, efetivamente, essa enorme vantagem. Nós normalmente utilizamos, entre a correção do laser e a cirurgia, entre a remoção da sutura e a cirurgia laser, à volta entre 3 a 6 meses em que existe a estabilidade refrativa. Em termos dos limites do laser de correção, são estes, portanto, laser, PRK para o LASIK. Portanto, miopia, hipermetropia, astigmatismo, e dependente, obviamente, quer da keratometria, portanto, e não esquecer a keratometria, como da espessura do transplante. A paquimetria, a mesma coisa, portanto, ter sempre um estroma residual de cerca de 300 micras e nunca mais do que fazer uma ablação de mais de metade da paquimetria inicial. A importância das células endoteliais, e nós temos alguma experiência em relação a isso, não é muito importante ter uma baixa de contagem de células endoteliais. Pode haver problemas em termos de aderência do FLAP com o LASIK, portanto, quem faz LASIK, nós não fazemos LASIK, ou fizemos, mas hoje em dia não fazemos. Em relação ao PRK, veio, efetivamente, dar-nos outra, utilizamos a mitomicina, somos um bocado contra ali o professor Marinho, que nunca utiliza a mitomicina, mas nós utilizamos a mitomicina e não temos tipo problemas em relação a isso, temos de ter um cuidado mais especial, porque o ACE aparece com mais frequência neste tipo de situações. Em relação ao LASIK, o LASIK, como todos sabem, tem estas enormes vantagens, portanto, a reabilitação rápida, estabilização, portanto, em termos de uma medicação pós-operatória relativamente curta, mas tem estes problemas, e no laser, após keratoplasia penetrante, após transplante, muitas vezes eles aparecem. Portanto, é mais complexa, tem complicações do flap, muitas vezes, ou pode acontecer, fundamentalmente quando se utiliza microqueratótomos, pode acontecer uma disrupção da sutura, o problema do olho seco, caractectasia, porque muitas vezes em transplantes, e é uma das coisas que eu, depois na discussão, falaremos em relação a isso, em relação ao transplante no keratocone, depois ele mais largo ou menos largo, e pode haver, evidentemente, o keratocone, e já vi keratocones avançarem, mesmo com alguma idade, avançarem depois no próprio transplante. E, evidentemente, que o femtosegundo dá-nos outra maleabilidade do ponto de vista desta técnica cirúrgica. Ter a noção de que
A criação do flap, e é por isso que nós utilizamos LASIK. Por um lado, existem taxas de regressões, taxas de complicações maiores com o LASIK, e a criação do flap pode alterar o astigmatismo em cerca de 4 dioptrias. E parece um bocado bizarro. Porquê? Por causa da fibrose periférica. Muitos transplantes têm, isto é um exagero em relação a isso, vai até à parte central, mas muitos deles têm esta fibrose à volta da sutura, e que se pode prolongar nos 360 graus, que alteram a refração na tentativa de fazer a correção. Portanto, há que primeiro tirar esta fibrose e depois fazer o tratamento. Portanto, pode-se fazer num passo ou 2 passos, e portanto há muita gente que faz em 2 tempos. Fazer o tempo só num tempo, o LASIK normal, convencional, pode efetivamente levar à criação de astigmatismo irregular e hipocorreção, precisamente pelas causas que vos disse. É menos previsível. Em 2 passos tem uma maior, e nos casos de transplantes tem uma maior possibilidade de crescimento epitelial com maior rejeição, e portanto normalmente o período entre o primeiro corte e depois já o laser é normalmente de 2 semanas. O feito ao segundo, todos sabem qual é as grandes vantagens em relação a isso. Hoje em dia nós não temos microceratótomo, não temos na privada, no hospital tem microceratótomo, mas na privada, como não faço LASIK no hospital, hoje em dia. Mas portanto, só tenho o feito ao segundo, e portanto dá-nos grandes vantagens em relação a isso, dá-nos uma segurança e uma predictibilidade francamente maiores. É evidente que é um custo acrescido, mas acho que vale a pena em relação a isso. O PRK, termos a noção de que o Waze muitas vezes pode limitar a eficácia, portanto, e depende da profundidade da ablação e a utilização sempre de mitomicina. Utilizamos sempre 30 segundos, 0,02% de mitomicina. É evidente que a irregularidade, se eventualmente existe, e mostraram há bocado que o epitélio muitas vezes está irregular em termos de espessura, e isto, se fizermos um PRK e se lhe tiramos o epitélio, vai provocar também uma irregularidade e uma criação de um astigmatismo irregular, e, portanto, há que ter algum cuidado em relação a isso. Uma área que temos dedicado alguma atenção, com a Andreia e com a Maria João, em relação ao astigmatismo irregular. Como sabem, o astigmatismo irregular pode aparecer a seguir a cirurgia refrativa, mas uma das grandes causas é precisamente a seguir a queratoplastia penetrante. Portanto, pelas razões que vêm aqui, técnica de trepanação, a técnica de sutura. Eu vi hoje uma técnica nova que vamos discutir daqui a bocado, a do dedo, quer dizer, como é que realmente se regulariza a sutura com o dedo. Mas, e portanto, mesmo em termos da doença ectáctica que pode acontecer no pós-operatório. Como sabem, portanto, o astigmatismo irregular é uma das principais causas de limitação de recuperação de visão nestes doentes, e não havia muito para fazer até há bem pouco tempo. Portanto, eles ficavam com esse astigmatismo irregular, lá, a lente de contacto semi-rígida, ou lente de contacto mais ou menos rígida, híbrida, etc. Portanto, já tinha algum problema em termos de oxigenação da córnea, mas hoje em dia existe a possibilidade de, através de tratamentos de ablações topoguiadas, fazer este tipo de correção. Neste tipo de correção, fundamentalmente o que queremos é normalizar a superfície da córnea. Não é tanto o erro refrativo, porque o erro refrativo depois arranjaremos outra opção, e certamente o Tiago vai falar em relação a isso. Havia muito poucas séries na literatura e, portanto, as principais indicações dos tratamentos topoguiados, como vemos, são estas, portanto, em termos de irregularidades da córnea, aumento de zonas óticas, cicatrizes. Mas, como vos disse, a principal finalidade é normalizar a superfície da córnea e, secundariamente, em relação à parte refrativa. Porque se eventualmente regularizarmos a córnea, depois da parte refrativa temos outro método intraocular, muitas vezes, de possibilitar essa refração. Portanto, os doentes são avaliados no topolaser e depois a informação é transcrita para o laser e que faz a correção. Isto não é propriamente um astigmatismo irregular, isto é uma zona óptica de um LASIK que está descentrada, mas é precisamente uma das indicações em relação a isso. Nós publicámos na córnea no ano passado a maior série destes tratamentos topoguiados que existem, que são 31 casos, em termos só em queratoplastia penetrante, em que fomos analisar e, portanto, tratar estes, só em transplantes, fomos analisar os critérios de inclusão
eram indivíduos que foram submetidos a PRK, sempre, um mínimo de follow-up de 3 meses, sem história de outras comorbidades ou intervenções, e a utilização, cá está, da mitomicina 0.02 com 30 segundos. 31 olhos, 30 doentes, a distribuição em relação a homens, mulheres, e um follow-up entre 9 meses com um desvio de 8 meses. E vimos que, obviamente, há uma melhoria quer da acuidade visual não corrigida, quer da corrigida. Vimos que em todos os olhos havia uma estabilidade, um aumento do ganho de linhas e, portanto, lembrar mais uma vez que não é, e aqui na acuidade visual não corrigida, não é, mais uma vez, o nosso objetivo a refração, é mais em termos da regularização da superfície da córnea. A melhor acuidade visual corrigida, 66% dos doentes ganharam linhas e, portanto, se formos ver em termos dos parâmetros refrativos, 53%, 54% quase, o equivalente esférico à volta de uma dioptria e uma diminuição significativa a nível dos 3 milímetros da irregularidade topográfica. Portanto, em termos de complicações, tivemos ACE em cerca de 6 doentes, portanto, em cerca de 19%, mas ACE grau 1, e, portanto, normalmente aparecem um pouco mais tarde do que aparece no PRK, portanto, cerca de entre 1 a 2 meses. Só para vos mostrar um caso tinha de ser amigo, portanto, era irmão de um grande amigo meu, e que tinha queratocone bilateral, um senhor com 50 anos, que aguentou sempre as lentes de contacto, chegou uma altura, queratocone grau 3, 4, e que já não aguentava mais as lentes de contacto, as lentes de contacto andavam-lhe a bailar. Primeiro o olho direito, em que teve um retz avalia. Portanto, o retz avalia ainda aparece. E é também uma das perguntas que depois tenho para fazer ao Dr. João Costa, é que se fazem iridectomia ou neurectomia, portanto, porque a gente não sabe se a iridectomia funciona ou não funciona em relação ao retz avalia. Portanto, antes o que se pensava é que, obviamente, fazendo iridectomia prevenia o retz avalia. E, portanto, ele fez queratoplastia penetrante no olho direito, fez incisões arqueadas, mas o resultado era este, 2/10 com esta irregularidade tremenda. Então, resolvemos ir ao olho esquerdo. O olho esquerdo também fez a queratoplastia penetrante, mas a refração era esta, que era uma refração muito grande, com uma visão baixa, portanto ele estava completamente infeliz, vinha de voltar às lentes de contacto, mas completamente infeliz em relação ao resultado visual. Este é, a avaliação pré-operatória, vem aqui 10 dioptrias de astigmatismo, este é o plano de avaliação em termos do astigmatismo que este doente tinha, o olho esquerdo, e este é o plano cirúrgico, portanto, que foi realizado ao doente, do PRK. Portanto, utilizamos sempre lentes de contacto durante 4 dias, antibiótico até uma reepitelização total, fluorometilona depois da reepitelização, corticoides sistémicos, digo, durante 3 dias, e quando existe história de queratite herpética, fazemos uma profilaxia com aciclovir. E este é o resultado pós-operatório, em termos da segunda semana, em que o astigmatismo é francamente baixo e o astigmatismo cerca de 2 dioptrias com uma visão de 10/10 com esta graduação. Este é, obviamente, a avaliação pré, e podemos fazer o cálculo pré e pós-operatório. Os resultados gerais, em termos de melhor acuidade visual não corrigida e corrigida, significativa no pré e no pós-operatório, em todo o estudo. Esta era a única casuística que existia, com cerca de 7 casos, do equivalente esférico e do cilindro refrativo. Portanto, em termos de conclusões, evidentemente, é uma técnica que temos de ter, ou que deveremos ter, precisamente, da correção destes casos. Só para acabar, em termos das incisões relaxantes, também é com laser que podem ser feitas. Existem diversos normogramas em relação a isto. Fizemos com o fentofaco, já tivemos experiência em relação a isso. Temos de abrir as incisões, ao contrário dos outros, por exemplo, do Intralaser ou dos outros lasers de femtosegundo, em que não é preciso abrir a incisão. Aqui é preciso abrir a incisão, porque ele abre até ao epitélio, só depois é que tem de se fazer a abertura. Existem alguns trabalhos em termos de publicação nesta área. Portanto, do ponto de vista do perfil técnico, é esta que vocês veem aqui, e existem diversos normogramas em termos da correção. Eu mostro aqui só um exemplo, ou 2 exemplos em relação a isto. Este era um senhor que, ao fim do 3º ano, tinha uma refração de cerca de 9 dioptrias de astigmatismo, e nós aqui podemos fazer a conjugação das incisões relaxantes com as suturas compressivas. Cá está, portanto, mantinha-se estável e resolvemos fazer, cá está a incisão relaxante em cima
e em baixo, e, portanto, com a sutura compressiva lateral. Um outro caso, mais recente, este foi com o Fentofaco, em que e havia aqui uma discrepância em termos de como é que havíamos de fazer este cálculo, porque ele tinha de refração 7 dioptrias e meia de astigmatismo, tinha uns capas de 10 dioptrias, 11 dioptrias, e, portanto, não sabíamos bem qual era o cálculo, preferíamos subcorrigir do que sobrecorrigir, e, portanto, visamos, este é o resultado que ele teve, portanto, e quer na parte vertical, em cima e em baixo, paralelas, e este era o resultado, um mês pós-op, com uma acuidade visual de 20/30. E era basicamente isto que tinha a dizer. Muito obrigado.